Gente, eu acho que eu só tava precisando reclamar um pouco, porque depois o livro melhorou. O filme é ótimo. Eu só não entendi de que livro que esse filme é. Embasbacada. Tipo assim, eu fiquei, gente, como assim? Oi, pessoal, eu sou a Annelisa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Books and Books. Gente, o carnaval começou, hoje é sexta-feira de carnaval e eu estou aqui iniciando um vídeo porque eu, como a grande parte dos leitores, vou fazer o que neste carnaval? Isso mesmo, ficar em casa lendo. Então, estou aqui iniciando um vlog de leitura de carnaval para vocês passarem o carnaval junto comigo em casa, na minha cama, lendo. Me conta aqui de qual time você é, se você é do time que fica dentro de casa lendo ou se você é do time que gosta de sair para aproveitar o carnaval. Gente, vou mostrar para vocês a leitura que eu separei para ler no carnaval, porque assim, eu separei essa leitura desde, acho que dezembro do ano passado, que era para ser minha leitura do carnaval, que é De Férias com Você, da Emily Henry. Por quê? Eu não sei se vocês viram, mas em janeiro saiu a adaptação desse livro pela Netflix. Eu comprei esse livro no mês de dezembro porque eu queria ler antes de assistir o filme. Só que em dezembro eu acabei não conseguindo ler. Em janeiro eu só li romance de época porque eu tava participando daquele projeto que eu já contei pra vocês, do verão de época, que eu só li romance de época, então peguei esse livro aqui e falei, vou ler no carnaval, vai ser minha leitura do carnaval, e daí eu leio e assisto o filme. Então estou aqui começando um vlog de leitura para lermos este livro juntos e assistir a adaptação. Então se você gosta de vídeos como esse, de vlog de leitura de livros de romance, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Além disso, já me conta aqui qual é a leitura que você escolheu para passar o carnaval. Bom, gente, sobre esse livro eu não sei quase nada, porque eu sou o tipo de pessoa que não gosto de saber muito da história antes de começá-la, então eu não gosto de ler sinopse, eu não gosto de ficar procurando muitas resenhas, muitas coisas na internet. Eu até vi um pedacinho ali do trailer do filme, mas assim, foi bem pouco, eu realmente não sei. Eu sei que eles vão passar umas férias juntos, né? Porque, enfim, essa é a premissa geral do livro, mas de resto eu não sei nada. Agora eu vou sair porque eu tenho médico, mas depois nós vamos começar. Só que por enquanto eu vou escolher os post-its e o marcador de páginas para já deixar essa leitura pronta para a gente iniciar. Gente, o marcador que eu escolhi nem combina tanto com o livro, eu gosto de escolher geralmente o que mais combina, mas eu escolhi especificamente porque ele está escrito Divirta-se, e em homenagem ao carnaval, cada um se diverte como gosta. Então essa vai ser minha escolha do carnaval. Agora vou colocar aqui os post-its que eu escolhi esse verde mais claro. Eu estou em dúvida entre esses dois laranjas, mas aí fica praticamente igual, né? E este laranja mais claro. E aí, o que vocês acharam? Tá combinando? Geralmente eu não uso tudo isso, eu só gosto de ter várias cores diferentes pra ficar bem bonito, mas geralmente sobra um pouco no final e eu guardo pra usar em outra leitura. Oi, galera, e aí? Bom, eu sigo aqui na leitura de Férias com Você e eu só queria falar uma coisinha para vocês. Como eu falei, que eu não sabia nada dessa história antes de começar a ler. E tem uma coisa, assim, um pouquinho de leve que tá me incomodando, que é assim, eu realmente não sabia como ia ser a história, eu não sabia nem que eles eram melhores amigos, porque eu tinha visto o comecinho do trailer, né, do filme, só que eu nem prestei muita atenção, porque como era uma coisa que eu tinha interesse em ler e assistir, eu não prestei muita atenção no trailer, não quis assistir até o final, pra não saber nada da história realmente, que eu gosto de ser pega de surpresa. Então eu não sabia nem que eles eram melhores amigos, mas pra vocês terem uma noção, tá escrito aqui, 2 melhores amigos, 10 viagens de verão.
uma última chance de se apaixonar. Eu não sabia nada disso. Eu não tinha lido nem aqui na capa, vocês estão entendendo o nível. Então eu não sabia que eles eram melhores amigos e nem que seriam 10 viagens de verão. Então eu fui pega realmente de surpresa que eles já eram melhores amigos, porque eu achei que eles iam se conhecer nessa viagem, entendeu? Eu sabia que a trama central do livro era uma viagem, né? Porque é meio óbvio. Mas eu achava que eles iam se conhecer nessa viagem. E quando o livro começou falando de outras viagens, acho que era 5 verões atrás, alguma coisa assim, eu fiquei assim, oxe, eles já se conheciam? E aí a gente descobre que eles eram melhores amigos. Mas o que tá me incomodando não é isso. Isso eu achei super tranquilo, estou gostando. O que, assim, eu tô meio assim, é que o livro, ele se passa no presente e vai voltando nos passados, né? Então, como eu falei que tem 10 viagens, por exemplo, assim, um capítulo neste verão, um capítulo 10 verões atrás, um capítulo nesse verão, um capítulo 9 verões atrás. Eu não sabia que ia ter isso. Eu tô um pouco irritada que fica voltando pro passado toda hora. Por quê? Eu tô empolgada com a história deles no presente. Eu quero ver o desenrolar deles no presente. E aí toda hora você tá super empolgada com o que tá acontecendo agora. Você vira a página, muda o capítulo, é um capítulo de 8 verões atrás. Aí eu fico tipo, nossa, queria saber o que vai acontecer agora, não o que aconteceu lá 8 verões atrás, sabe? Então isso é uma coisa que, enfim, estou tentando lidar com essa leitura, porque não era uma coisa que eu tava esperando e eu quero saber mais da história deles de agora, que eu estou empolgada com a história deste verão, porque assim, aconteceu alguma coisa para eles se separarem, né? Para eles separar, dar um tempo na amizade deles e não viajarem mais juntos, porque eles sempre viajavam juntos. E aí eles estão fazendo uma viagem agora. Eu quero saber o que tá acontecendo agora, entendeu? Então, enfim, mas gente, isso é coisa minha, tá? Não é coisa do livro, não estou de jeito nenhum falando do livro, é só coisa minha. E outra coisa também é que agora, né, no presente da história, os personagens são adultos. E aí, quando vai voltando no passado, eles são um pouco mais jovens, e aí, ai, não sei, eu tô gostando mais da versão deles adultos. Não sei, eu prefiro essa versão dos personagens, tipo, mais maduros, assim. A personagem, ela é, assim, super alegre, super falante, super não sei o que, não sei o que lá. E quando ela é mais jovem, eu tô achando ela um pouco too much, sabe? Demais. E eu tô preferindo ela adulta, entendeu? E aí quando fica voltando nela jovem, eu fico, tipo, acaba logo. Eu quero saber da história deles agora. Mas enfim, gente, pelo amor de Deus, isso é coisa minha, tá? Não estou falando mal do livro, não estou falando mal da história, pelo amor de Deus. Estou gostando, só essa pequena coisa está me irritando um pouquinho. Gente, estava aqui lendo e eu tô inclusive numa cena do verão atual, né? Que o que tá me fazendo pensar que a única coisa que tá me deixando animada para ler esse livro até o final é o filme, porque eu quero ver a representação, né, visual dessas cenas do verão atual no filme. Então, eu quero terminar o livro só por isso. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, muito legal, esse aqui é o segundo livro da Emily Henry que eu leio. E aqui tava numa cena, eles decidem que eles vão sair da piscina e ler. O personagem fala que ele pega um livro do Augustus Everett. E o Augustus Everett é o personagem de Leitura de Verão, que foi o outro livro da Emily que eu li, que esse eu amei, gente. Olha a quantidade de marcação que eu fiz nesse livro, não sei se vocês conseguem ver, acho que eu vou virar a câmera depois, mas eu adorei esse livro, gostei muito, e os dois personagens desse livro são autores, e um deles, e o personagem masculino, é o Gus, é o Augustus Everett, e eu achei muito interessante esse crossover, assim, na hora que eu vi, eu fiquei tipo, que legal, é o personagem do outro livro, achei bem interessante. Falando das marcações, gente, assim, eu acho que vocês vão ver a diferença aqui, tá? Olha a diferença. Esse aqui, gente, eu fiz muitas marcações, muitas marcações. E esse aqui eu não tô fazendo tantas, eu fiz 3 até agora. Gente, eu acho que eu só tava precisando reclamar um pouco, porque depois o livro melhorou. Sobre aquilo que eu tinha falado pra vocês sobre os post-its, visivelmente as coisas mudaram por aqui, né? Gente, finalizei o livro. Eu tenho algumas considerações. Depois que eu gravei o take anterior pra vocês,
as coisas começaram a mudar um pouco na história, começou a entrar um nível de complexidade emocional um pouco maior, que me prendeu muito mais. Isso é uma coisa que eu gosto muito nos livros da Emily Henry, que na verdade eu só li 2, mas quando ela traz essa profundidade emocional nos personagens, sabe? Ela tem o costume de escrever personagens muito humanos, assim, muito ímpares, muito singulares. E isso é uma coisa que eu gosto na escrita dela. Só que eu tava me sentindo meio desconexa, ao menos no começo do livro. Assim, aquela parte que eu falei que eu não tava gostando muito das viagens anteriores. Conforme as viagens vão passando, vai acontecendo algumas coisas no presente da história que vão sendo interligadas, né, com o passado. Eu fui gostando um pouco mais. E assim, eles basicamente viveram, né, até o presente que a história de fato acontece, 12 verões juntos. Então são muitas viagens. Tiveram viagens aqui no livro que eu não gostei, que eu realmente achei assim bem chato, alguns capítulos que eu fiquei bem assim, que eu não entendi direito, que eu achei bem esquisito, mas tiveram viagens que eu gostei muito, que eu achei muito interessante, que assim, eu nem senti aquela coisa de, meu Deus, acaba logo pro presente chegar, sabe? Assim, eu me senti meio dividida com esse livro, né? Eu me senti teve uma parte de mim que gostou muito e teve uma parte de mim que achou, assim, diferente do que eu esperava, sabe? Houve uma quebra de expectativa. Mas, no geral, assim, a partir dos 30, 40% finais da história, eu amei, entendeu? Quando começou a chegar ali mais pro final, que as coisas começaram, assim, a acontecer de fato, que a gente viu o envolvimento dos personagens sem ser a amizade deles. Eles começam a verbalizar tudo que eles sentiam durante todo esse tempo de amizade, só que eles nunca falaram um pro outro. E eu me conectei muito mais com a história a partir desse ponto. Enfim, tiveram coisas que eu não gostei, que eu não estava esperando quando eu comecei a ler esse livro, mas eu também fui muito surpreendida positivamente com essa história. São 2 personagens, gente, que a própria autora fala isso numa carta no final, que eles são tão diferentes que, assim, basicamente, se a gente olhar de uma maneira fria, não há razões para eles se amarem, para eles se completarem, para eles darem certo, sabe? Eles são muito opostos, muito, assim, e é uma coisa esquisita, mas que é muito interessante, sabe? O carinho que eles têm um pro outro, mesmo eles sendo tão opostos a ponto de tudo que aquela personagem são coisas que o personagem odeia, mas, tipo assim, ele ama ela mesmo assim. Então isso dá um nível de conexão pros dois durante esses 10 anos, 12 anos que passa a história, assim, gente, a gente vê o quanto eles se importam um com o outro. É doloroso, sabe? O tanto de idas e vindas que tem nesse livro. Eu senti junto com os personagens as dores, às vezes, das palavras que eles falavam, porque foram tantos anos que eles passaram sendo melhores amigos, a vida deles mudou muito nesse meio tempo, sabe? Então, assim, tinham momentos que eles estavam vivendo a própria vida deles e que a amizade ficava meio balançada. E assim, eu senti junto com eles aquela dor, aquele aperto no coração, sabe? A Pop, ela é uma redatora numa revista de viagens, em que ela faz viagens, né, para poder escrever seus artigos. E o Alex é professor de literatura, né? E eles são melhores amigos desde a época da faculdade. Antes dela trabalhar nessa revista, eles já costumavam a fazer algumas viagens juntos. Quando ela começou a trabalhar nessa revista, que ela começou a precisar, né, o trabalho dela era fazer essas viagens, que era tudo pago pela revista, inclusive, então ela fazia, assim, viagens super luxuosas, pagas pela revista. Ela levava o Alex de companhia, como companheiro de viagem. Basicamente, essa é a premissa central, né, as viagens que os dois fizeram, os tanto de lugares que eles conheceram juntos, mas também a vida deles como pessoas passando por todos esses anos, sabe? Eles começando e terminando novos relacionamentos, enfim, mudando de cidade, mudando de trabalho, começar a nascer um amor, né? Um amor romântico entre os dois, que essa parte é muito bonita, né? Quando eles começam a realmente, tipo, dar uma chance pro relacionamento deles, né, como um casal. Enfim, gente, eu não vou ficar falando aqui sobre as partes que eu não gostei do livro, porque eu não quero influenciar ninguém negativamente a não ler esse livro. Eu acho que é uma leitura muito válida, assim. Eu gosto dos livros da Emily Henry. São livros, assim,
que fazem a gente pensar de uma forma diferente, sabe? Não são romances aguinha com açúcar, sabe? São romances de pessoas humanas que fazem a gente ter uma reflexão, assim, bem cruel, às vezes, sobre a vida, mesmo tendo, né, a parte clichê, mesmo sendo um romance que os personagens ficam juntos e tem um final feliz, né? Eu estou ansiosíssima para assistir esse filme, gente. Assim, no final do livro, eu li aí, eu só conseguia pensar, meu Deus, eu tô doida para ver isso aqui na TV. Eu tô doida para ver esses personagens na TV. Enfim, estou ansiosa para assistir o filme. Nós vamos assistir o filme agora. Eu não vou mostrar, né? Não vou ficar mostrando e falando muito pra vocês. No final eu falo pra vocês se eu gostei ou não, se foi muito diferente do livro. Claro que eu sei que tem muitas coisas que eu gostaria de ver no filme que eu sei que não vão estar, né? Porque afinal é um livro que tem muitos detalhes que é impossível, né, serem colocados tudo isso na tela. Agora me conta aqui se você já assistiu esse filme, mesmo se você ainda não leu o livro, se você nem sabia que era um livro, me conta aqui se você já assistiu essa adaptação. E agora vamos assistir o filme que eu tô ansiosa. Gente, eu terminei o filme e assim, o filme é ótimo. Eu só não entendi de que livro que esse filme é. Não entendi. A adaptação foi de qual livro? Que acho que o que eu li não tá batendo muito, não. Ô, gente, é o seguinte, eu adorei o filme é muito bom. Mas assim, é aquela coisa, né? Não tem nada a ver com o livro. Assim, tem algumas coisas que eu fiquei muito feliz, que assim, foi bem parecido. Mas eles mudaram tanta coisa, tipo, faltou tanta coisa. Gente, eu sei que é impossível, tá? Eu sei que isso nunca vai acontecer. Eu sei que, assim, é uma ideia completamente platônica de nós, leitores, achar que um dia nós veremos alguma coisa exatamente igual aos nossos livros. Mudou tanto, tipo, umas coisas que nem faz sentido ter mudado, sabe? Tipo, mudou os personagens secundários, mudou o nome deles, mudou a profissão deles, mudou o destino das viagens deles. Não entendi por quê, realmente não entendi, tipo, não ia fazer diferença nenhuma. Um personagem que tinha um nome no livro continuasse com o mesmo nome no filme. Sabe? Algumas coisas eu já imaginava que fossem acontecer, né? Que eles fossem, assim, unificar os detalhes em algumas coisas. Então, por exemplo, no livro eles têm muitas viagens. E acontecem muitas coisas importantes nessas viagens. No filme eu imaginei que eles colocariam, tipo, várias dessas coisas na mesma viagem pra, assim, enxugar, né? Porque no filme eu acho que mostra umas 4 viagens. Enquanto no livro a gente tem 10, 11 viagens, sabe? Essas coisas eu já esperava, mas, assim, tiveram umas coisas que eu fiquei meio assim, embasbacada. Tipo assim, eu fiquei, gente, como assim? Como assim? Mas o filme é muito legal, assim, pra quem não leu o livro, acho que é um filme muito legal, é um filme muito divertido, muito bonito, né, uma adaptação visualmente muito bonita. Enfim, gente, gostei do filme, só é aquela coisa, né, não era o que eu estava esperando. Bom, gente, eu vou finalizando esse vídeo aqui por aqui, né? Porque agora chegou a hora do quê? Chegou a hora da gente iniciar o ano, né? Iniciar nosso ano. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter passado o carnaval comigo aí lendo um livro, assistindo a adaptação do livro. Se você gostou, já me conta aqui o que você achou, se você já leu esse livro, se você já assistiu esse filme, e se você gostou. E se você quiser continuar vendo vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!